Bom dia, professora. Nós somos o Grupo 1 e falaremos sobre a região Nordeste. Informações gerais. A região Nordeste do território brasileiro é composta por 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. É a segunda região com maior população no país, com aproximadamente 56 milhões de habitantes. No geral, a Nordeste se encontra com os menores índices econômicos do país, fator a proporcionar uma grande migração para as demais regiões em busca de melhores qualidades da vida. O Nordeste brasileiro é subdividido em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Zona da Mata, sub-região litorânea, próxima à costa do Oceano Atlântico, formada originalmente pela Mata Atlântica. É uma área com clima tropical, o que possibilita ter uma maior diversidade de espécies animais e vegetais. Agreste é a sub-região de transição entre a Zona da Mata e o Sertão nordestino. Possui a Planalto da Borborema em seu relevo, um dos fatores predominantes para a formação do sertão nordestino, já que esse planalto é um dos responsáveis pela falta de chuva na região. O Agreste possui também as Chapadas, que são um grande atrativo do ecoturismo na região, como a Chapada Diamantina. Sertão é a sub-região com maior extensão na região, formada pelo clima semiárido, um clima com baixos índices de chuva, o que é uma das principais características do Nordeste. O Planalto da Borborema funciona como uma barreira natural que impide a chegada das massas úmidas no sertão, causando a dificuldade da chuva. Outra característica dessa sub-região é sua vegetação. A Caatinga, sua economia é baixa, mas baseada em agricultura. Meio Norte, sub-região de transição entre o sertão e a floresta amazônica. Possui características do clima e da vegetação de ambas, como da Caatinga e da floresta amazônica, e do semiárido e do equatorial. Nessa sub-região também se encontra um tipo de vegetação chamado da Mata dos Cocais, principal renda econômica do Meio Norte, a partir da extração vegetal como o babaço, a carnauba. História do Nordeste do Brasil. Na região Nordeste tem início a história do Brasil. No meio de uma privilegiada natureza, os estados compreendidos nesta região têm sido testemunhas e protagonistas das mais ricas e variadas manifestações culturais do país. Bahia é o estado que concentra o passado do Brasil e lugar onde existem as raízes africanas. A capital, Salvador da Bahia, foi o centro da colônia e da indústria açucareira desde o ano 1549 e 1763. O estado divide-se em 3 áreas: o Recôncavo, Sertão e o Litoral. Alagoas. A história de Alagoas se inicia antes do descobrimento do Brasil pelos portugueses, quando o atual território do estado era povoado pelos índios catés. A costa do atual estado de Alagoas, reconhecida desde as primeiras expedições portuguesas, desde cedo também foi visitada por embarcações de outras nacionalidades para o escambo de pau-brasil. Piauí.
Antes da colonização do Brasil, a região onde atualmente está situado o estado do Piauí era povoada por índios de diferentes tribos. Há a estimativa de que na época da colonização existiam cerca de 150 tribos no território de Piauí. Em 1661, instalaram-se na região e formaram o primeiro povoado os colonos que vieram da Bahia e do interior de São Paulo. Maranhão. Com a assinatura do Tratado de Tordesilhas entre os portugueses e espanhóis por volta de 1494, a região onde hoje se encontra o estado do Maranhão ainda não fazia parte do território brasileiro. Com a nomeação do Marquês do G. Pombal como primeiro-ministro português, o estado maranhense foi subdividido em 4 capitanias: Maranhão, Piauí, São José do Rio Negro e Grão-Pará. Sergipe. Localizado entre o Rio São Francisco e o Rio Real, o território sergipano foi visitado inicialmente pela Guarda Costeira Portuguesa de Gaspar de Lemos em 1501. Como sistema de capitanias hereditárias imposto pelo rei João III em 1534, o território Sergipe passou a fazer parte da capitania da Baía de Todos os Santos, que foi doada a Francisco Pereira Coutinho. Pernambuco. Entre 1534 e 1536, João III instalou o sistema de capitanias hereditárias no Brasil. Tal sistema era caracterizado pela doação de um lote de terras, uma capitania, a um donatário. Dentro os primeiros 14 lotes distribuídos por João III estava a capitania de Pernambuco, ou capitania de Nova Lusitânia, como seu donatário Duarte Coelho a bautizou. Paraíba. A história conhecida da Paraíba se inicia com a ocupação e colonização portuguesa no final do século XVI. A exploração econômica começa quase imediatamente, como o cultivo da cana-de-açúcar. João Pessoa é fundada em 1585 como nome de Vila de Filipeia de Nossa Senhora das Neves. Mais tarde, Paraíba do Norte. Rio Grande do Norte. O território que hoje corresponde ao estado do Rio Grande do Norte foi alvo de disputas com os franceses, que invadiram a região em 1535. Somente ao fim do século XVI, os colonizadores portugueses passaram a ocupar a região, por conta da expulsão dos invasores da França. Ceará. Antes da chegada dos europeus ao tal Ceará, viviam naquela região índios tupis e cariris. A ocupação portuguesa tem início no ano de 1603, sob o comando de Pedro Coelho de Sousa, que ao chegar construiu o Forte de Santiago. Anos depois, em 1612, Martim Soares Moreno anexa oficialmente o estado do Ceará, construindo o Forte de São Sebastião, erguido sobre as ruínas do primeiro forte. Olá, eu sou Diana Troches, estudante de Português 3. Eu vou falar sobre atrações turísticas Ilha dos Frades. Ondas quentes e mares lentas fazem da pitoresca costa da Ilha dos Frades uma ilha em forma de estrela, acessível apenas por barco, e um dos destinos familiares mais populares de Salvador. Os visitantes podem desfrutar de uma das praias tropicais de areia branca, onde encontrarão águas azul turquesa, ou podem caminhar até cachoeiras ou colinas próximas, que oferecem vistas incríveis da Bahia idílica. Outras das atrações turísticas são Igreja e Convento de São Francisco. Os viajantes que se aproximarem do exterior relativamente simples da igreja e convento Francisco ficaram impressionados com o acabamento ornamentado, detalhes finos e tetos dourados,
ao entrar neste icônico monumento colonial construído no início dos anos 1700. A igreja levou décadas para ser concluída. Seu interior exclusivo inclui 3 naves, em vez das 2 mais típicas, além de alguns dos mais impressionantes pilares, abóbadas e madeira dourada do país. Outro é o arrecife de Maracajá. Se uma cadeira de recife de coral rasos na costa arenosa de Natal pode ser chamada de colar, então o Recife de Maracajá é sua maior e mais bonita joia. Conhecido como Parrachos de Maracajá, este arrecife complexo, cheio de corais, peixes iridescentes e outras espécies marinas, cobre mais de 15 km² e fica a cerca de 7 km da praia de Maracajá. É um lugar muito bonito para viajar. Agora, o Museu Afro-Brasileiro. O Museu Afro-Brasileiro é um dos poucos museus desse tipo no Brasil, dedicado exclusivamente ao patrimônio cultural africano e sua influência na cultura brasileira contemporânea. A coleção de artefatos africanos do museu varia de mapas, como a vegetação no nordeste do país é bastante diversificada. Vai desde a Mata Atlântica no litoral à Mata dos Cocais no meio norte. Ecossistemas como os manguezais, a caatinga, o cerrado, as restingas, dentre outros, possuem fauna e flora exuberantes, diversas espécies endêmicas. Uma boa parte da vida no planeta e animais são ameaçados de extinção. Nos slides a seguir, você encontrará informações que não podem ser faladas por áudio, porque temos apenas 4 minutos para nossa exposição. Obrigado, professora. Bom dia, professora. Meu nome é Nicole Echeverri. Clima. 4 tipos de clima predominam na região Nordeste: tropical úmido ou tropical cordeiro, predominante em toda a zona da mata; tropical semiárido, predominantemente na parte central do Nordeste do Brasil; tropical, predominantemente em Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí; equatorial úmido, predomina em uma faixa estreita no estado do Maranhão, na fronteira com o estado do Pará, na região Nordeste. Eu vou falar um pouco também sobre a hidrografia. O Brasil é o país da Amazônia, a baixa hidrográfica e a maior do mundo, e o segundo rio é o mais longo, dependendo de qual ramo da boca que você escolher, pode ser o maior. As baixas hidrográficas no Brasil são formadas por 3 grandes divisões: o Plato Brasileiro, o Plato das Guianas e a Cordilheira dos Andes. Os rios são muito longos nas planícies, mas fluem embutidos não solo nos planaltos, o que permite seu uso hidrelétrico. Oficialmente, está dividido em 12 grandes baixas hidrográficas, das quais 7 têm o nome de suas principais rios: Amazonas, Paraná, Tocantins, São Francisco, Parnaíba, Paraguai e Uruguai. Os outros agrupam vários rios com bocas independentes, baixas agrupadas.
Eu também vou falar sobre a economia do Brasil. O Brasil é uma das 10 economias mais importantes do mundo em volume do PIB. Sua atividade pública em 2018 era de 1.379.520 milhões de euros, com uma dívida de 87,89% do PIB. Sua dívida per capita é de 6.634 euros por habitante. A última taxa de variação anual do IPC publicado no Brasil é de dezembro de 2019 e foi de 4,5%. O Brasil se destaca por estar entre os países com a maior taxa de desemprego do mundo. Se o motivo para visitar o Brasil é comercial, é útil saber que o Brasil está em 109º lugar entre os 190 que compõem o ranking do Inbusiness, que classifica os países de acordo com facilidade que oferecem para fazer negócios. Bom dia, professora. Meu nome é Andrea. Eu vou falar sobre culinária. Cada um dos seus estados possui seus pratos típicos com diferentes modos de preparo. Na Caatinga, os pratos adquiriram um sabor forte, apimentado e com alto teor calórico, enquanto que no litoral os frutos do mar se destacam. De acordo com o estado nordestino, podemos encontrar diferentes pratos típicos. A seguir, apresentam-se alguns pratos que compõem a mesa dos nordestinos. Número 1 é a tapioca. Criada pelos índios brasileiros tupis guaranis, a tapioca ou beiju é uma massa feita com a fécula da mandioca. Os colonizadores foram dominando as técnicas que deram origem à tapioca tradicional, consumida na atualidade. A tapioca pode ser servida com ou sem manteiga, com coco e com também outros tipos de recheio, como por exemplo carne do sol, frango, queijo, catupiry, queijo coalho e até mesmo pode ser feitas acrescentando doce ou chocolate. Acarajé. De origem africana, o acarajé é um bolinho frito no azeite de dendê, feito com feijão frandinho, sal, alho, cebola, gengibre e recheado com camarão seco temperado. Essa especialidade gastronômica da culinária afro-brasileira pode ser servida quente ou fria. Como dizem as baianas do acarajé, essa pergunta se refere irreferente ao nível de pimenta. Quanto mais quente, mais pimenta vira no acarajé. O baião de dois surgiu no Ceará devido à seca que causava escassez de alimentos. Trata-se de uma mistura de arroz, feijão, carne seca e queijo coalho. De acordo com Mourão, a origem do nome fica por conta da dança típica do Nordeste, baião. Moqueca. Trata-se de um prato feito com peixe cozido no azeite de dendê, leite de coco, pimenta e coentro. Carne de sol com queijo coalho. A carne de sol tem esse nome porque antigamente ela era ligeiramente salgada e colocada para secar ao sol. A técnica antiga foi aprimorada e atualmente a carne é salgada e colocada para secar em local coberto e ventilado. Na tradição nordestina, a carne de sol assada é servida com queijo coalho.
O queijo coalho é um tipo de queijo produzido por fermentação e coagulação que é tradicionalmente fabricado e consumido na região Nordeste. A pacoca de carne seca é preparada com farinha de mandioca, cebola e carne seca moída. Pode ser consumida com baião de dois. Os ingredientes podem ser socados no pilau para dar o sabor original. Porém, existem outros modos de preparo a carne assada. Sarapatel. O prato típico português foi adaptado com o passar do tempo, sendo acrescentados temperos típicos do Nordeste. Trata-se de um prato feito a partir das vísceras de porco, bode ou carneiro cozidas com o sangue do animal. Pode ser acompanhado de farinha e pimenta.